Bom dia, gente. Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Se tiver algum homem por aí, né? Normalmente aqui nesse Instagram a maioria é mulheres. Enfim, hoje nós vamos ter relatos de parto aqui. Vamos falar um pouco sobre os filhos mais velhos no parto em casa, né? Um pouco sobre como explicar para eles, como acolher essas crianças e como que o parto, né, como assistir, como receber os irmãos reverbera na vida e na relação dessas crianças, né? Então hoje eu vou convidar uma pessoa maravilhosa, a Giovana, daqui a pouco ela deve estar entrando aqui. Eu acompanhei os dois partos da Gi. Ela vai contar um pouquinho para vocês, né? Bom dia, Mi, bem-vinda. Quem mais que tá chegando aí? Não tô conseguindo ver direito aqui. Vero, bom dia, Vero. Saudade de você. Quem mais? Vamos esperar o pessoal ir chegando, né? Tá muito calor, né, gente? Eu tô suando aqui. Esperar a Gi. Deixa eu abrir aqui. Bom, e por que eu escolhi abrir aqui relatos de parto, né? Primeiro porque as histórias, elas têm um poder incrível de curar, né? A história, contar histórias e ouvir histórias é uma medicina muito potente, porque elas resgatam partes da nossa alma, partes perdidas da nossa alma. Ouvir a jornada do outro faz com que a gente se conecte com o nosso íntimo. Vocês estão me ouvindo agora? Caiu um pouco aqui a conexão. Aqui na minha casa a conexão é muito ruim, parece que tem uma bolha, sabe? Não, é bem difícil de funcionar. Vamos ver, espero que dê certo. Bom, voltando ao tema, né, das histórias. Ouvir relatos de parto ajuda com que a gente rompa com crenças limitantes. Vai desbloqueando as crenças limitantes, como que o parto é difícil, que dói Oi, muito. Oi, Gi, bem-vinda! obrigada, Bom querida. dia! Bom Bom dia! Que dia, obrigada bom! pelo convite. Que bom falar com você, saudade. Saudade, verdade. A gente se fala por telefone, mas se vendo assim faz muitos anos. Difícil, né? Muito! Bem-vinda! Eu estava Obrigada. aqui começando a introduçãozinha, né? E acho que falar um pouco do porquê, né, Gi, que eu te fiz esse convite e do porquê dos relatos de parto, né, Gi? Para mim, assim, relatos de parto é uma medicina muito potente, né? Eu acho que isso vai desfazendo as crenças negativas e despertando as mulheres. Então, para a gente começar, eu acho que você pode se apresentar, né? Não sei, você tem mais experiência nas lives do que eu, né, Gi? Super no mundo digital. Vamos seguindo o diálogo. E assim, quem estiver chegando, estiver entrando, quiser comentar, quiser perguntar, não é Sim, só uma conversa entre eu e a Tati, entre mim e a Tati. Enfim, não é uma exatamente. conversa entre nós duas, tá? É entre nós todas. Exatamente. Tá? Então, Perguntar as fiquem à dúvidas, vontade. porque acho que tem muita gente que tem dúvida, né, sobre como explicar para o filho, os filhos mais velhos sobre o parto, então podem ir perguntando tudo, né? Sim. Mas Então vamos conta lá, um deixa eu pouco me de você, apresentar. Gi, para o pessoal. É, bom, eu sou Gibalchita, né? O meu perfil é Criação Consciência. E foi interessante, assim, eu sou cientista, né, de formação, sou biomédica, fiz doutorado, fiz tudo que eu tinha direito. E eu estava indo para um caminho de trabalhar com algo que fez muito sentido num determinado momento, mas quando eu vi que meu filho nasceu, já parou de fazer sentido. Então, eu também fiz uma transição
importante de propósito de vida, eu acho. Não era nem que, tá bom, eu não gosto do que eu faço. Eu sentava na cadeira com aquele barrigão e pensava, não é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Mas tá, vou levando, né? Tipo, o que mais que eu vou fazer, né? E daí, quando o Thomas nasceu, tudo isso mudou, eu fui migrando. Hoje eu atuo muito nessa questão de criação com respeito, limites, acolhimento, criar os filhos de uma forma diferente do que nós fomos criados, e isso também abre portas para a gente entender o que a gente passou enquanto criança. É muito louco isso. Quando eu olho meu filho, eu lembro da minha infância, né? Então esse tem sido o meu trabalho, esse trabalho da questão da criança interior e esse trabalho de criar filhos de uma forma mais consciente e menos obediente, né? E eu achei interessante que eu fiz uma live com uma outra doula, fantástica, né? E ela falou assim, então, Gi, na verdade eu vejo isso como o caminho que a humanização nos traz. Porque, de repente, você vai atrás de um parto tão respeitoso, um parto que traz a criança ao mundo com acolhimento. Como é que você vai educar na base da porrada essa criança depois? Né? Como é que você vai educar na base do grito, na base do faz o que eu tô Não faz mandando? nenhum sentido. Não faz. E eu acreditava nessa educação da porrada. Não da porrada física, mas da porrada verbal, né? Do grito. Tanto que eu ainda grito muito mais do que eu gostaria, né? Sem hipocrisia nenhuma. Eu sou gritona, mais do que eu queria mesmo. E foi assim, eu lembro que eu estava grávida e eu tive a oportunidade de ter de perto duas pessoas, grávida do primeiro, né? Duas pessoas muito próximas e que me ajudaram bastante. Uma tinha tido um parto humanizado, respeitoso, e a outra tinha tido violência obstétrica. E as duas me abriram os olhos em vários aspectos, do tipo, a sua médica disse isso para você, fuja para as montanhas. As duas disseram a mesma coisa. Tanto a que havia sofrido a violência obstétrica, quanto a que tinha tido um parto respeitoso. E eu comecei a estudar. Como boa cientista, comecei a estudar. E terminou que conheci você, né? Conheci a Betina. E tivemos o primeiro parto, que foi o parto do Thomas, que não foi domiciliar, porque ele estava pélvico, né? Então, foi um parto hospitalar. Um parto normal assim, pélvico, né? Exato, Eu acho que a gente pode até voltar um outro pélvico. dia aqui para falar disso, porque é muito interessante. Fala sobre isso também. Sim, né? Com certeza. E foi nessa questão desse parto, né? E era engraçado que, assim, eu tenho quem acompanha os posts, quem acompanha a minha vida, sabe a relação próxima que eu tenho com o nosso gato. O nosso gato, entre aspas, é o filho mais velho. Então, quando eu pensava num parto domiciliar, eu pensava na participação do gato também, né? Porque, assim, eu via aqueles vídeos bonitos, que é sempre lá o animal de estimação junto, aquela coisa toda, mas com o Thomas não deu. E daí a gente teve toda essa questão de reinternar o Thomas. Foi tudo muito, muito complicado depois, né? Teve icterícia, chorei horrores naqueles corredores de hospital, enfim. E daí, quando finalmente fiquei grávida de novo, eu achei que parto domiciliar não era uma boa, né? Poxa, faz muita sujeira, dá muito trabalho, não vai Nossa, dar. eu não lembro disso. Porque eu pensei que você já tinha pensado direto. Não sei. Tá, não foi comigo. Eu não lembro de você estar nessa... A Betina já olhou pra nossa cara e falou assim, marca um segundo filho, parto hospitalar, pra quê? Vocês vão perder um tempão. Não precisa de muita coisa. Fica tranquila, a gente coloca as roupas para lavar e tudo mais. Não precisa de muito, né? Eu lembro sempre que ela falava, não precisa de muito para parir. Porque meu apartamento era super pequeno. Não cabia banheira, não cabia piscina, não tinha onde enfiar qualquer coisa desse tipo. E no final das contas, nem a bola eu tive no dia do parto da Sofia. Porque eu esqueci de Verdade. depois sem bola. Eu lembro que a piscina ficou no meio, não foi? Não tinha piscina. Na verdade, não foi a piscina, foi a banqueta. E que A foi banqueta, o pediatra que chegou e não conseguia passar, não foi? Eu não me lembro. Porque ele ficou fazendo o filme, não foi? Isso, ficou gravando o filme. Era o Ricardo. Isso.
E ele não Isso. conseguiu passar, e aí ele pegou o telefone para filmar, porque acho que isso é interessante, né? Tem muita gente que fala, não dá para ser domiciliar porque não tem espaço. Mas a Gente, meu verdade, se apartamento cabe era você, um... cabe o parto, né? Sim, Se você minha... vive eu aí, tive dá para uma parir. aluna... Sim, eu tive uma aluna que pariu no... Uma aluna não. Uma aluna que pariu, não. Ela nasceu no metrô, porque a mãe dela foi em Não. trabalho de parto para maternidade e o médico disse que não era nada, despachou ela de volta. Ela nasceu no Nossa. metrô, sabe? Pois é. Então, assim, acho que na estação... Para ser mais emblemático, foi na Estação da Luz, né? Então, assim, eu tinha também essa ideia. Todos os vídeos, gente, que mostram de parto, mostra aquela piscina imensa, né? Aquela coisa bonita. Todo mundo Cenário, dentro né? d'água. Banheira. O apartamento que eu morava em São Paulo era um ovo. Não cabia. E, assim, a maior parte dos móveis... Ah, não dava para afastar a mesa? A mesa era fixa, é fixa na parede. Não dava para afastar. Ia Dentro do aumentar banheiro... 30 centímetros de espaço, né? Afastar a mesa. Não é que ia mudar Ah, grandes sim, né? coisas. Mas tipo, mas talvez coubesse alguma coisa ali, mas não era, não dava, né? O jeito que o apartamento era distribuído não cabia. E daí eu falei, eu lembrei do parto do Thomas. O Thomas foi um parto hospitalar que eu teria tido acesso à banheira, né, no final do processo, e eu não quis a banheira. Eu lembro que eu já tinha ficado tanto debaixo d'água que quando você me ofereceu, você quer entrar na banheira? Eu falei, eu não quero mais água. Eu não quero mais saber de água, né? Então não precisou, foi uma coisa muito mais simples, muito menos rebuscada. Aquela coisa, não precisa de muito para parir mesmo. E daí, quando eu pensei no parto domiciliar, eu e meu marido fizemos uma matriz de perdas e ganhos. Tati, tá aí? Tá. Eu fiz uma matriz de perdas e Tô, que ganhos tá por travando parto. um pouco às vezes. Sim, eu tô percebendo. Mas a internet às vezes tá fazendo essas palhaçadas. Tá todo mundo vendo e ouvindo a gente? Se alguém não tiver, avisa, tá? Qualquer coisa a gente sai e volta de novo. Não sei, acho que tá assim. E nessa matriz de perdas e ganhos, a gente colocou lá prós, né? De ir para o hospital. Tudo bem? Tá bom. Então, Travou Tati? de novo? Eu A tô te Tati ouvindo. travou agora. Vocês estão Tá, me tá ouvindo? ok. Tá. Então, nessa Tá matriz de travando o perdas e vídeo, mas o ganhos, som continua. entendi. Então, nessa matriz de perdas e ganhos, né, prós e contras, eu assim, pró, no hospital tem comida pronta. Pró, no hospital tem mais espaço. Pró, enfim, um monte de pró. Contra, entrarem no meu quarto toda hora para encher a paciência. Todo mundo, o nenê tem que dar entrada no berçário. Dentre outras coisas. Eu nem sei, eu acho que esse protocolo mudou, mas na época eu não sabia. E O daí, no final das deslocamento também, contas, né? pode ficar em casa. Participação do irmão mais velho. Isso, participação do irmão mais velho. E teve um pró muito grande de ficar em casa, que era paz. A gente ia ter paz, a gente não ia ter aquela intromissão toda, aquele povo entrando no quarto toda hora, querendo levar o nenê pro berçário. Toda hora. Ai, quer que leva? Ele, não quero. Né? Acabou de nascer, primeiro filho, não quero que leve. E fiquei imaginando com a segunda, né? Tipo, eu já percebi, aí vem o adendo. O gato ficou muito puto porque a gente saiu de casa e eu voltei com o neném. O gato, um felino, teoricamente irracional, ficou num ciúme desvairado. Primeira coisa Que que eu perde fiz a ao chegar em conexão, casa, né? eu cheguei em casa com o nenê. O Nico, primeiro que não me olhou na cara, segundo que ele jogou o copo d'água que eu pus no rack no chão. A primeira atitude do Não gato comigo foi acredito. jogar meu copo d'água no chão. E eu fiquei pensando, falei, cara, se o gato sentiu isso, imagina a criança, né? Uhum. Aí começou toda, na hora que a gente decidiu que ia ser parto domiciliar, a gente começou a preparar o Thomas, né? Do Thomas foi parto, tinha um monte de vídeo de
parto humanizado. Tem uma pessoa que tem um trabalho fantástico no YouTube que chama, acho que é Senhoritas Fotografia. Ó, a Pan A aqui. Pam falando Identifiquei que minha identificou a cachorra. Sua cachorra. cachorra também ficou É brava muito quando assim você mesmo. chegou? Ô, Gi, e conta um pouco como é que foi a reação do Tomás vendo os vídeos. Acho que todo mundo tem Cortou curiosidade o áudio, nisso, né? Como é que... mas... Eu vejo muita gente falando... Oi, Tá ouvindo? Eu vejo muita gente tá? falando que tem medo da reação. Não tá me ouvindo, não? Ai, caramba. Tá ouvindo, Gi? Agora eu Tá tô. ouvindo? Tá. Sim, tô sim. Falei que tem muita gente que me pergunta, né, que tem dúvida da reação da criança vendo os vídeos. Ai, não vai assustar? Como é que foi a reação do Tomás assistindo os vídeos? Então, os vídeos de parto mesmo, tem um trabalho que eu acho incrível da Lud, ela, Senhoritas Fotografia, se eu não me engano. Tem um canal no YouTube e ela trabalha só com parto humanizado e inclusive o parto dela tá lá, né? E depois eu fiz amizade lá no Facebook, a gente conversou um pouco, porque meu filho deu até apelido para ela. Deu apelido para todas as mamães que tinha. Tinha uma mamãe que fazia Ai, que força fofo. na grade da sacada, aquela era a mamãe bate. Tinha uma outra que estava toda em preto e branco, era a mamãe preto, né? Então tinha nome para todas. Toda Então ele tarde ele pedia curtiu para ver ver os os vídeos. vídeos. Ele comentava, Sim, ele assim... curtiu. Sim, ele falava, na hora que a mamãe sentia dor, eu falava para ele, olha, aquela mamãe tá sentindo dor, mas faz parte, tá? Faz parte para o nenê poder nascer. E daí tinha hora que ele falava assim, tadinha daquela mamãe, vou mandar um beijo para ela para dor passar, né? Ai, que Então, fofo. quando eu entrei em trabalho de parto, ele é muito fofo. Thomas é muito fofo. Ele é assim. Quando eu entrei em trabalho de parto mesmo, né, que a gente estava em casa e tal, ele às vezes ia me ver no chuveiro, eu falava para ele, olha, eu tô com dor, mas tá tudo bem, faz parte. E ele ficava às vezes ali comigo, ele participou do jeito dele, o gato participou muito, né? Tipo, não sei se você lembra do gato, o gato Lembra? deitou comigo com a obstetra, né? Tem várias fotos do gato te olhando no chuveiro. Não sei se você tem, eu tava vendo fotos esses dias, eu achei ela. Sim, sim, tenho essas fotos também. Então, e assim, essa participação de todos ali, né? E eu não sei se você lembra, meu parto foi tudo meio torto, né? Eu tava sozinha com o Thomas em casa. Eu ia falar agora que você O esqueceu de Paulo tinha contar um saído pra dado fazer um muito show. importante. E não atendi o Sim, telefone porque ele estava né? tocando. Sim, exatamente. Não, ele até atendeu. Faltava 5 minutos pro show começar, né? Mas na hora que eu liguei para ele, falei assim: Ah, você chegou bem? Ele falou, cheguei. Falei, você ficou de me avisar. Ele falou, desculpa, eu esqueci, mas eu cheguei bem. Falei, não, não tô te ligando por isso. A bolsa rompeu, eu tô em trabalho de parto. Ele, Era em outra cidade, eu não lembro disso. era em outra cidade. Ele Era. levava 2 horas mais ou menos para chegar. Não. Então, Pan, o Thomas é muito fofo. O Thomas é muito fofo. E eu lembro que assim, eu tava com muito sono, muito sono. Eu pensei, falei, não, eu não queria parir hoje. Falei, oh, meu Deus do céu. Que Mas aí eu te preguiça de parir liguei, você pegou e hoje. falou assim pra mim, mas como é que você tá? Falei, tô bem, tô com sono, né? Aí eu lembro que você pediu pra eu deixar a porta destrancada, que vocês iam chegar. Falei, eu posso voltar a dormir? Você falou, pode, deixa a porta destrancada e avisa o porteiro. E eu fiquei lá, deitada, esperando. Não deixei, né? Eu conversei com o meu corpo, não deixei embarcar no trabalho de parto, enquanto o marido não chegava. Fiquei meio na minha, assim, meio que dormindo e acordando. Aí a Betina chegou, fez exame, fez o cardiotoco, fez uma porção de coisas. E eu sei que foi fluindo, né? A reação do Mas, Jen, é Thomas ao incrível essa parto. coisa, né, do corpo, de você
dá permissão, né? Sim, Às vezes quando sim. falta alguma coisa que é importante para você, que no seu caso era o seu marido, super importante, né? O corpo, ele não flui mesmo, né? Sim. Não engata o trabalho de parto. Sim. Não, mas assim, tipo, eu realmente não... Eu meio que tinha consciência do tipo, não vou embarcar no trabalho de parto, né? Enquanto no parto do Thomas eu lutei contra o parto, porque eu não aceitava sentir, eu não aceitava gritar de dor, eu não aceitava, para mim tudo aquilo era fraqueza. Quem acompanha os meus posts sabe desse estigma do ser forte, me atrapalhou demais, né? Então eu venho nesse movimento de permitir sentir já faz um bom tempo, mas lá no parto do Thomas eu ainda carregava muito isso. Super importante esse No processo, parto da né? Sofia, não. Então, na hora que ele chegou, na hora que a dor do parto veio, falei, tá bom. Tipo, é isso, é uma onda, eu vou com ela, eu não vou contra ela, né? Meu corpo já tinha entendido, Sim. minha respiração, mesmo as aulas de teatro, tudo isso tinha me ajudado. Eu E eu lembro que eu te lembro que eu falei pra você, perguntava, né, se tava forte, você falava assim, tá, mas eu sei que vai piorar, então não tá. Você lembra que você falou isso? eu não Você tá me lembro. ouvindo? Não? Tô sim. Tá. Porque às vezes tá travando pra mim, não tá legal a internet. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa, só um minutinho. Eu tenho outro, Ah, mas eu outro acho que é a celular minha aqui. mesma, Gi. É a minha. Fica tranquila, é a minha Ah, mas mesma. assim, Aqui vamos tem uma testar. bolha. Tem uma Tá. bolha. Mas já Tem. aconteceu outras vezes comigo, Tati. Por isso que eu não vou culpar 100% você, entendeu? Tá. Será que eu consigo entrar com outro celular? Talvez dê certo. Deixa eu ver. Vamos Só um ver. minutinho. Ó, eu vou sair Tá daqui e vou bom. tentar entrar no outro, tá bom? Tá, e você. Ó, Tá já. bom. Vai lá. Se vocês quiserem aproveitar e mandar perguntas enquanto a Gi vai reconectando no outro, se tiver alguma dúvida. Quem que tá assistindo a live aqui que pariu em casa? Só para eu saber. Me fala quem pariu em casa, quem é doula aqui e quem tá gestante, para eu entender um pouquinho melhor quem é que tá acompanhando a gente aqui. Aí voltou a Gi. Cadê? Cheguei. Aí, voltou. Talvez a memória do outro celular esteja atrapalhando a gente. Vamos ver se Pode agora dá. ser. Como é que tá a imagem? Como é que tá o Tá som? bom, Tá tá tudo bom. ok? Tá ok, tá ok. Parece que eu tô clara aqui, mas sei lá. Eu não entendo muito esse telefone. Não, pra mim tá bom. Tá Então tá bom. legal. Ah, a Eu queria ter Patrícia feito. falando que queria ter feito parto normal, mas terminou uma cesárea de emergência. Nossa, Patrícia, acontece. Sinto Acontece, a muito, cesárea tá aí pra faz isso, parte. né? Sim, Sim, o parto é aquela coisa, como é que eu vou dizer? A gente faz um plano, mas controlar, a gente não controla nada. sim. E tirando o fato de ter tido o parto humanizado, eu não controlei nada. Meus dois filhos me pegaram de surpresa. Os dois. Os dois resolveram nascer em momentos aleatórios, assim. Tá previsto para daqui 4 semanas. Não, vamos nascer hoje, né? Então, Uma coisa que eu aprendi, assim, tanto tempo acompanhando o parto, né, é ser grata também pelas intervenções, né? Porque uma coisa é a cesárea agendada, a manipulação, o médico que te engana. Outra coisa é quando as intervenções elas são usadas da forma que tem que ser, né, para salvar os bebês, para ajudar aqueles partos que, né, talvez teriam um desfecho ruim. Então acho que isso é muito importante também, né? sim, agradecer a próprio o avanço da medicina, né? Quando bem aplicado, né? Sim, Não exatamente. tem dúvida. Então, e a gente estava falando sobre o que mesmo? Antes de toda a história da internet? Você tava. Não sei.
Mas vamos Tá, voltar para a parte do Tomás acompanhando você no chuveiro. Eu lembro que ele fazia carinho, dava beijinho, era a sim, coisa mais linda. E ele estava super empolgado, né, com o parto. Eu lembro dele estar assim muito interessado, participativo. sim, então, na verdade, o Paulo ficou cuidando dele, né? Meu marido ficou com ele, montando torres de Lego. Enquanto eu ia para um lado, eu ia para o outro. Depois que, E daí, você estava na parte que o Paulo estava tocando. É, isso, verdade. O Paulo estava tocando, a gente estava falando sobre o parto, sobre não lutar contra o parto. E essa exatamente. questão do sentir foi bem, para mim foi muito marcante o quanto que eu lutei contra o parto do Thomas e o quanto eu me permiti estar junto no parto da Sofia. Uhum. Enquanto eu não aceitei o parto do Thomas, o Thomas não nasceu, né? Enquanto eu não deixei, não me deixei ser humana, né? Queria ficar controlando tudo, o parto não Sim. estava rolando. É aquela Com a questão Sofia, de se permitir, né? E de exato, bloquear o poder que a sim, gente tem, né? De fluir ou de estancar o parto. exato. No caso da Sofia, não. Tipo, eu já virei uma leoa, mesmo estando em casa, né? Era Verdade. aquela voz bem grave, né? Aquela coisa bem. Eu tinha trabalhado isso no teatro fazia pouco tempo, então ficou ainda mais fácil. Que eu lembro que eu virei para você e falei assim: você falou assim, como é que você tá? Falei, não tô aguentando mais, então eu sei que tá perto de acabar. Verdade, eu lembro disso. Sim, e o que eu percebi, assim, em você, né, é que como era a segunda vez, você tava muito à vontade, muito dona do processo, né? Assim, tá tudo bem, você sabia, né, Sim, o que ia acontecer, o que você tinha que fazer. Eu senti você realmente muito dona do processo. Aquela coisa do parto é seu, né, não é da equipe. sim, Foi muito bonito esse processo. sim. E ao mesmo tempo eu fiquei ainda mais fã, né, dos profissionais humanizados que trabalham com parto humanizado. Tem profissional que trabalha com parto humanizado e precisa virar gente, né? Mas a palavra humanização virou quase uma gourmetização. Então tem gente que se aproveitou, Exatamente. né? Mas eu vi, assim, o quanto que eu fiquei admirada com a Betina. A Betina ainda dormiu do meu lado, com o gato, né? O gato deitou entre Verdade. nós, empurrou a Betina para lá, a Betina ficou né? Você ficou no sofá, aí meu marido chegou, teve que dormir com o Thomas na cama dele, e foi isso, né? Tipo, todo mundo ali naquele apartamento pequeno, com muito respeito, com E muito carinho, muito esperando, né, acolhimento, Gi? esperando, Eu senti permitindo. que assim, a minha função e da Betina ali naquele momento era estar com você, não era esperar você parir. Era só estar Sim, ali, por você estar sim, sozinha e estar em trabalho de parto. E a gente falou, bom, a gente fica aqui, porque pode ser que seja rápido e ela tá sozinha, né? Eu sim, senti que a gente estava ali te fazendo companhia. exatamente, né? E daí o Thomas, quando a bebê nasceu, ele assustou, né? Porque é um processo realmente, é meio assustador, do nada surge um bebê todo melado, né? Tanto que no vídeo ele, que é isso? Aí o Ricardo pegou e falou assim, é o Quando bebê, tava a coração. cabecinha, né? Antes de nascer inteiro. E E o que eu daí, mais lembro dele, Gi, eu não sei se você lembra disso, mas pra mim isso ficou muito marcado. Eu lembro dele com as mãozinhas assim na boca e que ele tremia inteiro, assim. Não sei se você sim, lembra ele disso. Isso ficou o muito Paulo, marcado. o Paulo acabou não participando tanto da hora do nascimento da Sofia. Ele participou, mas ele já saiu atrás do Thomas, porque o Thomas realmente ele Mas manifestou um você acha que negócio ele assim. tava tremendo de medo? Porque eu não senti que era medo, eu senti que era uma coisa de êxtase, de emoção, de confusão, tipo, Eu acho que era muita coisa junto e misturada, eu não sabe? senti que era medo esse tremor dele, era mais de excitação, assim, não sei, Eu se acho que sentiu era too much diferente? information, entendeu? Se Oi? bobear até eu, acho que era too much information, era coisa demais acontecendo. É um nenê nascendo no meio da minha sala, né? Como assim, mamãe? Né? Então, tipo, então eu percebi nele esse negócio e durante vários dias ele ficou falando: a mamãe sentiu dor na sala, a mamãe sentiu dor no chuveiro, a mamãe sentiu dor na sala de novo e a nenê nasceu. Você E acha daí que eu ele me. associou o parto negativamente com a dor ou era só uma Não, leitura? era uma leitura dele, Tá. né?
E daí depois, tanto que eu cheguei a perguntar para você, falei, será que eu não traumatizei ele, fazendo ele Uhum. presenciar isso? Eu lembro que você comentou o seguinte: eu tenho poucas lembranças da minha infância, mas uma das poucas lembranças que eu tenho é da minha mãe saindo para ter a minha irmã e voltando com ela, Foi, né? exatamente. É E uma que das isso minhas não foi mais poucas fácil, né? lembranças. E eu fiquei muito chateada de não participar, né? Eu acho que era uma sensação de exclusão. Tipo assim, por que Isso, todo mundo pode ver minha irmã nascer e eu não posso? Né? sim. Isso é Então eu, uma coisa marcante para mim mesmo. então eu fui por esse caminho, né? Pensando do tipo, é uma forte emoção mesmo. Em compensação, depois que passou um pouco todo esse choro, essa coisa toda, passados alguns meses, às vezes até menos, tipo, até semana, o Thomas continuou pedindo para ver vídeo de parto. Né? Então ele continuava vendo os vídeos de parto. E tinha hora que ele virava para a irmãzinha que estava no carrinho, na cadeirinha dela, e falava assim: Sofia, agora o neném vai nascer, igual você. Aí quando o neném nasceu, você nasceu, Sofia, você nasceu. Hoje, às vezes, a sua voz tá ficando muito longe. Estou aqui. Será que se eu tô pondo a mão no Melhor, microfone? melhor agora. Então assim, tinha esse negócio dele acolher a irmã, né? Principalmente quando o bebezinho, você nasceu, Sofia, você nasceu, né? Então Fofinho. eu acho que isso contribuiu até para a relação deles. Lógico, eles têm conflitos, eles são irmãos. Irmão que não tem conflito, ainda mais sendo com idade próxima, eles não são nem 3 anos diferentes, Uhum. pensa. Mas eu acredito que aquele vínculo que aconteceu naquele momento, dele estar ali na chegada dela, de não ser aquela coisa, igual aconteceu com o gato, né? Uhum. Aí sempre tiro a impressão que eu tenho dos animais para os seres humanos, Sim. sempre. O Nico demorou 4 meses para se esfregar no Thomas. Nossa. Ele se esfregava em tudo que era do Thomas, mas para sentir que o Thomas fazia parte ali, ele não esfregava. Ele foi, depois de 4 meses, foi se esfregar no Thomas. Nossa. Com a Sofia, não. Foi prontamente, entendeu? Então, assim, falei, Uhum. poxa, se o gato sentiu tanto assim a chegada do bebê, imagina a criança. E Imagina um por ser humano, né? exatamente, uma criança pequena, né? Porque no caso do Thomas, ele não tinha nem 3 anos de idade, Uhum. Sim, era né? bem pequenininho. E a gente acha Então, que criança não entende as coisas, né? se entende. Mas entende Entende? muito. E também uma coisa que eu vejo, assim, né, das pessoas falarem, ah, eu não vou explicar, eu não vou mostrar vídeo porque vai assustar e na hora vai estar dormindo. Mas não é assim que funciona. Você precisa explicar. Porque também eu acho que é mais difícil quando a criança não sabe o que vai acontecer. E aí, de repente, ela te vê com dor e de repente ela vê o bebê nascer porque você gritou e a criança acordou e participou, assim, Sem né? querer. É. E mesmo que se não for parto domiciliar, sabe? Eu acho que é Uhum. importante explicar. E tanto que Sim, eu acabei sempre. escrevendo um livro, eu escrevi um livro infantil, porque eu não achei um livro infantil que explicasse sobre a chegada do bebê. Verdade, não falamos dos seus livros. Que além Eu li disso, você é uma escritora incrível. então, e eu, tipo, o livro da chegada do bebê, do novo bebê, foi feito por causa disso. Eu queria um livro que acolhesse a mudança, que acolhesse a chegada, que acolhesse tudo, né? E não tinha. Eu achei livro que fazia piada, eu achei livro que Sim, explicava só a biologia, que foi o que eu acabei usando com o Thomas, mas eu não tinha livro que explicasse, para tá criança, bom, a né? mamãe tá pesada, o que ela está sentindo, o que, que a criança está sentindo, vai mudar, tá tudo mudando, a mamãe só dorme, né? Então eu acabei escrevendo esse livro. Falei, poxa, a mamãe vai ter um bebê, o que, que isso quer dizer? Né? Sim, muito E, importante, né? E porque, muitas assim, as crianças, pessoas. eu acho que você também deve ouvir isso, né? Mas eu vejo muitas crianças quando você pergunta ou fala sobre parto, né? O que elas falam é: o bebê nasce da barriga, corta e tira o bebê. Né? Na É essa verdade, a ninguém leitura. nasce da barriga, só isso, né? Sem maiores explicações.
Ah, isso eu vou contar uma coisa engraçada que eu lembrei agora, da minha avó. A minha avó, ela é terrível, né? E aí ela tem uma história dela, assim, que a mãe dela, quando estava grávida do irmão da minha avó, naquela época era tudo parto em casa. Quando a parteira chegava, alguém ia buscar as crianças voltavam e dizia que a cegonha tinha trazido o bebê, né? E a minha avó, ela sempre foi muito esperta, né? E aí um dia tinha uma visita e aí as crianças não podiam saber que a mãe estava grávida. Tá? Isso não era dito, era proibido falar isso. E aí um dia com a visita na casa da minha avó, da minha bisa, né, na verdade, a minha avó virou para a visita e falou assim: "Ah, tem um bebê aí dentro". Falou que a minha bisa ficou tão brava que começou a dar chinelada na minha avó embaixo da mesa e a bisa dando chinelada, porque ela não podia dizer que tinha um bebê na barriga. Imagina que coisa horrível falar isso, né? Num super tabu dizer que tinha um bebê, porque eles tinham que explicar como é que o bebê entrou. Né? Entendi. E a minha avó ela dá risada com essa história, né? Porque não podia. Então, olha de onde que a gente vem, né? Olha a desconstrução que a gente está fazendo das nossas bisavós. Imagina, minha Mas não bisavó tá aí, precisa né? ir longe, Tati. A minha mãe conta que falavam para ela que era cegonha. E a diferença dela para o sobrinho mais velho dela é tipo 7 anos, 8 anos. É Uhum. pouca diferença. É pouca? Porque a minha mãe. Ai, o gato quer sair. Peraí, que o gato manda na casa, deixa eu abrir pra ele. Ó, o senhor fofo aqui. Ah, e se não abre a porta, faz um escândalo, né? Aqui é Tá igual. fazendo. Aqui é Então, igual. e assim, a minha mãe conta que quando ela chegou da escola, tinha um bebê em cima da cama, né? E era o filho, no caso da irmã dela, que era 15 anos mais velha, então já estava casado e tal. Mas que ela se assustou, tipo, tem um nenê aqui. E ninguém falou para ela que a irmã dela estava grávida. A única coisa que ela sabia é que a irmã estava muito gorda, né? Uhum. Ah, Deus sabe se o Aqui que papai colocou uma colocou semente, semente. mas É, nunca perguntou como a semente entrou. Então, aqui também, a gente Ti, nunca como é que precisou. você explica como é que entrou a semente? Então, nesse Ajude momento, as mães. né? Esse momento eu ainda não sei porque eu não precisei explicar. Mas eu já comecei a explicar o que que é menstruação. Comprei até o livro Legal. da Mamãe Tantra, né? Porque assim, se eu não tivesse filha, talvez eu esperasse um pouco mais para falar sobre isso. Uhum. Mas como a menstruação, para mim, e para a maior parte das mulheres, é sinônimo de sujeira, é sinônimo Uhum. de estou suja, estou impura, não posso isso, não posso cozinhar, não posso não sei o que lá. Eu achei importante a Sofia não ter essa relação com o próprio corpo dela já Muito desde já, importante. né? Sim, Então mas eu não só comprei esse enquanto mulher, livro. né? Porque a maioria dos homens também vê a menstruação como suja. Eu acho que não é um trabalho só com as mulheres, mas também com os filhos homens, né? E não, sem dúvida, tipo, ele veio no pacote nessa história toda, Uhum. mas a minha preocupação era da Sofia com ela mesma, nesse Sim. momento, né? Depois eu acho que faz todo sentido explicar e tudo mais. E o livro eu achei interessante, embora seja algo que eu não pratico, e para mim é meio too much, né? Que é a questão de jogar o sangue nas plantas e tudo Uhum. mais. É uma coisa Plantar a que eu lua. isso. Na verdade, planta a lua, mas escolhe qual planta vai, não é simplesmente plantar a Uhum. lua, entendeu? Sim. Você tampou o microfone, abafou sua voz. Ué, mas eu não pus a mão em lugar Ah, nenhum. não? Ah. Agora voltou, normal. Dessa vez eu não fiz nada, eu juro, né? Então, assim, uma coisa que eu fiz, você falou disso daí, lembrei. Uma coisa que eu fiz, eu comprei vários livros para as crianças. O primeiro livro que eu tinha comprado chamava De Onde Viemos, De Onde Vêm os Bebês, uma coisa assim. Uhum. Como crescemos, e daí mostra a borboleta pondo o ovo, a vira-lagarta, o ser humano, a Uhum. mamãe com o neném dentro da barriga, Que tudo isso do ponto de fofo. vista mais biológico, né? Isso foi o Uhum. que eu comprei quando eu estava grávida da Sofia. Agora, recentemente, quando meu filho começou com outras perguntas, do tipo, por que que eu tenho que dormir? Por que que isso? Por que que não sei o quê? Como é que eu sinto o cheiro? Aí eu peguei e comprei outros livros que falam sobre os porquês e daí fala por que nós crescemos, como é que nós crescemos. E uma das coisas que comenta é sobre a puberdade.
Legal. Meu filho e minha filha já começaram a entender algumas coisas das mudanças que o corpo vai passar quando ficarem Uhum. mais velhos, né? Que daí tem uma das perguntas desse livro dos porquês posso cutucar o meu nariz, né? Aí eu falo assim, pode, mas não deve, porque você pode se machucar e tudo mais, né? Aí eu lembro que alguém e falei assim, mas tira o dedo do nariz, a Sofia, tá no livro. Aí foi lá buscar o livro, Ai, voltou com ele. que fofo. Então, assim, os meus grandes aliados, no final das contas, é ser sincera, honesta mesmo. Olha, não sei. Ou então vamos olhar num livro, ou então vamos procurar um vídeo educativo, Uhum. lembrando que tem que tomar cuidado para não ser um vídeo de sexo, né, gente? Não faz o Sim, menor assistir o sentido. vídeo primeiro, né? Por Exatamente. favor. Mas eu E eu acredito de gosto, assim, verdade. só um parênteses, eu gosto muito de mostrar para as crianças vídeos que tem outras crianças no parto. Porque eu sinto que elas Assim, se identificam com a outra criança, né? Não sei se você chegou sim. a fazer isso. Não, esses outros vídeos, principalmente das senhoritas, que era o que eu mais gostava da edição, tinha pouca outra criança participando junto, Tá. né? Mas em alguns tinha o animal de estimação e tal. E acabou, tipo, os vídeos que tinha criança junto, a edição era muito longa, aí o Thomas não prestava Tá. atenção. Então, assim, eu ia explicando de outras formas. Uhum. E assim, até hoje, né? Se perguntar, tipo, como é que foi e tal, agora ele lembra pouco, né? Mas lá no começo ele lembrava bastante. Ele pede Ah, eu para não ver o sei. vídeo ainda? Ou para mostrar para Sofia, né? Porque eu Não, lembro que eu vi no seu Instagram faz um tempo já, você contando que ele estava dizendo que ele nasceu no hospital e que aí a ah, sim. Sofia falou: "Ah, eu também conto esse episódio". Foi muito fofo. Ele e as perguntas dele, né? Que dá daquela engolida seca. Ele assim, eu nasci no hospital. E a Sofia, eu também. Ele, não, Sofia, você nasceu em casa. Aí eu falei assim, filho, eu também nasci no hospital. Ué, por quê? Você estava em pé? Você também estava sentada? Então, para ele é muito lógico que se for tudo bem, tem que nascer em casa, né? Por que eu fui parar no hospital? É porque as crianças elas aprendem com o exemplo, com a observação, né? E Sim, aí, olha que importante isso, né, Gi? Na verdade, a gente, quando o seu filho acompanha o nascimento do irmão, reconhece isso como natural. sim, Provavelmente, quando os dois forem ter filhos, se eles forem ter filhos, para eles a opção mais óbvia vai ser o parto natural. E sim, você não sim, precisou explicar o porquê a cesárea, isso, aquilo e aquilo. Não, é a observação, é a experiência. O ser humano aprende muito com a experiência, né? sim, sim. E assim, eu tenho uma amiga, né, que ela teve 3 filhos. Os dois, a mais velha nasceu de cesárea e né, já está com 12 anos aí, e os outros dois nasceram de parto normal. E ela fala que a mais velha pergunta: por que cortaram sua barriga para me tirar daí de dentro? Por que que eles não, né? E é importante falar, filha, eu não sabia. Eu não sabia Uhum. de nada disso. Foi necessário, não foi necessário? O médico mentiu para mim, o médico falou a Uhum. verdade, foi outra situação. É Assim como é o importante caso falar a do Thomas. verdade para as crianças, né? Sim, bom, eu sou partidária da verdade de qualquer maneira, né? Nem a fada do dente existe aqui em casa. Então, para mim, essa questão assim da verdade é uma coisa muito importante para mim, enquanto valor Uhum. humano mesmo, de falar que, olha, filho, você vai ganhar moedinha, mas quem vai te dar sou eu, entendeu? Uhum. Dentre outras coisas. Ih, você travou para mim. Travou para mais alguém ou foi só para mim? Vocês estão ouvindo a Gia aí, gente? Ih, travou super para mim, Gi. Acho que foi o meu. Gi?
Você sumiu pra mim. É, travou tudo pra mim também. Agora voltou. Voltou? Quase que eu saí. Voltou. Travou tudo. Ai, ai. Então, assim, eu prezo muito pela verdade, né? E daí chega assim, para tudo. Tanto que, assim, eu vejo que tem pessoas que queriam não falar do Papai Noel, queriam dizer a verdade e se sentem mal. Uhum. Mas eu pego e falo assim, olha, você fica à vontade. Você pode falar que existe, se for de acordo com a sua crença, mas não há problema nenhum em falar que não existe. Então, eu Eu sempre sempre prezo soube que por o essa Papai linha Noel da era o meu verdade, pai. Eu né? achava Eu também. legal igual. Sim, exato, entendeu? Eu adorava ganhar presente, continuo adorando dar presente, continuo adorando comprar presente. Então, assim, para mim não mudou nada. Não me sinto menos criativa, menos inventiva por causa disso. Muito pelo contrário, né? Então, assim, de maneira geral, eu sempre prezo por explicar o que está acontecendo. Tem um bebê na minha barriga, né? Aí tem hora que eles perguntam assim, ah, e agora tem bebê? Eu falei, não, agora não tem bebê e depender de mim nessa vida não vai ter mais, né? Então, Acabou. não pretendo mais ser mãe, né? É, eu tô vendo a E minha prima aqui na live, a Vera, eu acho que ela concorda, né, Vera? Não, chegar, né? acabou, fechou. Fábrica, estamos bem já, né? Mas assim, essa participação dele no parto, eu acho que foi muito importante para a relação dele, né? E mesmo para quem não pode, por algum motivo, evoluiu para um parto hospitalar, ou estava pélvico segundo também, ou por algum motivo tinha placenta prévia, ia ter que fazer cesárea de qualquer jeito, fala a verdade para a criança, né? Abre o jogo, olha, a mamãe Explicar. está indo com o bebê, E eu acho vou que voltar esse explicar ano. por que você não pode vir junto, né? Sim, ó, o hospital não é lugar para a criança ficar muito tempo. Você pode visitar depois. E algumas É pessoas muito fazem uma importante. leitura errada de que o fato da criança travou de novo? Não, tô te ouvindo. Não. O fato da criança estar muito bem resolvida, às vezes não falar muito a respeito, ah, tá bom, posso ir embora. Às vezes não é que ela está Uhum. bem resolvida. Às vezes é que ela está em negação, às vezes é que ela está Uhum. num Sim. processo tentando entender tudo aquilo e para ela é melhor não falar a respeito. Então é Uhum. importante não fazer essa leitura, tipo, ah, para ela foi tudo tranquilo. Calma, gente. Acabou de chegar um bebê na vida dela, ela Uhum. deixou de ser a primogênita, a única. Não Não, tá não é tudo bem. tranquila a chegada do irmão, né? Não, Sabe, eu lembro de uma para história de um ninguém, casal. né? Teve um casal que eles tinham um filho, eu não lembro quantos anos, mas era pequenininho. E o menininho, ele fez o plano de parto dele. Então era meio que Ah, assim, né? O que eu lembro. Quando fosse perto do bebê nascer, mesmo que ele estivesse dormindo, levaram, eu ainda não tinha voltado da anestesia. Levaram seu filho aonde? Levaram para o hospital ou levaram? Não entendi, conta devem ter, direito, na hora tá? da cesárea, na hora da cesárea devem ter levado. Ah, tá. Então, e aí esse menininho falou assim, que ele queria ser acordado quando o bebê estivesse nascendo, porque ele queria ver o bebê nascer e que ele queria que tocasse a música tal. Aí o que que aconteceu? Era de noite, o menino estava dormindo quando foi o parto domiciliar, não acordaram ele. Foram chamar ele quando o bebê já tinha nascido e estava no colo da mãe. Ele olhou o bebê, olhou o pai e a mãe, saiu correndo pro quarto e bateu a porta. Ele ficou puto, porque o plano de parto dele não foi respeitado. Ele falou, mas eu queria estar aqui, eu falei para me acordar, eu queria que me acordasse. E ele ficou muito chateado porque não chamaram ele. Né? Então, às vezes a gente acha que está ajudando, preservando, fala, não, tadinho, tá dormindo, eu não vou acordar, mas poxa, é o combinado. Aí fala, a Sim, criança não sabe direito, ele falou só por falar. Não, ele ficou muito triste, assim, deu muita dó, fiquei com o coração partido, assim. Ele não queria ver o bebê, sabe? Ele ficou de mal, assim, sim. no quarto, não quero. Ai, que dó. Então, que pai que nunca achou que estava ajudando e estava fazendo besteira, né? Ah, Eu, como mãe, tem todos. hora que eu acho que estou ajudando e, tipo,
mas eu não falei isso, eu não pedi isso, eu não tinha falado outra coisa. Aí fala, filho, desculpa, eu pensei que era melhor e você tem razão, eu tinha concordado com você, né? Então, Exatamente. assim, isso. E se por um acaso a ideia era não acordar, fala, olha, filho, se você estiver dormindo, eu não vou te acordar, avisa antes, né? Se você estiver dormindo, eu não vou te chamar, porque no meio da madrugada depois você vai ficar muito cansado. Assim que você Uhum, acordar, você vai ver o bebê. Fala de verdade, né? As suas uhum, reais intenções. uhum. Ah, mais uma coisa que eu fiz para ajudar, né? Foi comprar um bebê pro Tom, né? Comprar Enquanto eu tava, eu comprei um bebê, comprei um boneco. uma boneca. Isso, na verdade é um boneco. E é o boneco que ele mais carrega para tudo quanto é lado até hoje. É o nenê dele. E Fofo. esse nenê dele é o grande amigo dele, né? Ele leva para os lugares, ele dorme junto, ele coloca junto sentado na mesa para participar das atividades dele de escrever, de pintar, enfim, de várias coisas. Até para estudar, às vezes ele leva junto. E teve uma vez que eu estava amamentando a Sofia e ele catou uma madeirinha de brinquedo dele e ficou dando para o nenê dele, né? Então, é outra coisa interessante de fazer. Que Além dos livros, bonitinho. a Pan explicou. Ah, o Pan Prepara falando. Agora eu entendi, Pan. Entendi. O que você não tá. queria é que ele te visse ainda voltando da anestesia, né? Entendi. É. Sim. E sem contar que Isso você não talvez viu ele. seja. Talvez ver a mãe debilitada seja mais chocante do que ver o parto, né? Porque aí a gente não tá falando de uma coisa natural, né? Eu acho Sim. que é diferente também. Sinto muito, Pan, por isso. Sim. E eles entendem, a gente, quem fez isso provavelmente não entendeu que a criança ia captar o que está rolando. Teve uma vez que eu levei o Thomas comigo para ele fazer acupuntura. E como eu Hum, estava com muita dor e eu estava grávida da Sofia, a acupuntura era a minha grande aliada. Eu estava com uma sinusite muito forte, espirrando demais também, e não podia ficar tomando um monte de antialérgico, enfim. E eu lembro que ela colocou uma agulha aqui na minha testa e colocou mais alguma na base do nariz, assim. Eu sei uhum. que o Thomas olhou bem para mim, pediu para interfonar pro pai dele porque ele queria ir embora. Oh, Tipo, tadinho, ele assustou. sim, ver a mamãe cheia de agulha não é agradável, né? Uhum, Então, pegou e pediu para ir. Então, a gente sim. sinto muito mesmo. Mas você Muito, explicou se para você. ele antes da É. acupuntura? Ou você não pensou em explicar? Não, eu falei que eu ia falar, olha, vai colocar agulha na mamãe. Mas eu acho que ele não Talvez ele imaginou o não que ia ser feito. associou, né? Uhum. Sim. É que, na verdade, eu fui para lá para fazer massagem. Ela fazia acupuntura também. Então, Entendi, foi junto. entendi. Para ele não foi uma boa experiência. Opa, É. mas você chegou a conversar com ele depois, ou mesmo mais recentemente, sobre o que ele viu, como ele se sentiu? O que ele sentiu, né? Que é Você chegou, importante Pan? perguntar. Sim. Tentar esclarecer, porque não Sim, é para mim não agradável chegou. mesmo. Ah, é. Ela não respondeu ainda. E sabe, Jessi, aproveitando para falar do seu Instagram, né? Eu acho que, assim, todo ser humano, não vou nem dizer pai e mãe, eu acho que todo ser humano devia acompanhar o seu Instagram. Porque, cara, eu fico vendo as coisas que você fala, eu falo, gente, como eu queria que meus pais tivessem ouvido isso. Porque você fala sobre detalhes do cotidiano, mas que são detalhes assim de uma profundidade e que a gente não percebe, a gente não para refletir a profundidade disso. E eu falo não só pai e mãe, mas ser humano, porque todos nós entramos em contato com crianças. Coisa simples Sim. do tipo a pessoa dá um doce para uma criança aleatória, assim, você não conhece os pais, você pega e dá um doce, gente, não é assim, né? Você não sabe se a criança é alérgica, você não sabe Se ela é educação. diabética, Exatamente. Então, eu acho que assim, né? todo ser humano devia acompanhar o seu Instagram, porque você traz reflexões de coisas básicas do cotidiano e que muitas vezes a gente não para perceber a profundidade das ações mais simples, né? Sabe o que eu acho mais interessante você falando isso? Eu tenho Ah, ó, a várias Pô pessoas que me falando assim, seguem. Ah, que falou? ele não Ah, gostou, apareceu. mas ficou tão feliz com a irmãzinha que entendeu que era necessário. Ai, Tá. que bom. É, que bom.
Que bom que você falou com ele, né? Porque às vezes a gente fica tão. Que eu percebo muito adulto desconfortável com a situação, e por ser desconfortável para o adulto, ele pega e não fala com a criança. Sim. Gente, é desconfortável mesmo. A vida gera desconforto. E ao gerar desconforto, eu posso compartilhar desse desconforto com meu filho, com a minha filha. Olha, Uhum. a mamãe está desconfortável mesmo. Por exemplo, no final de semana passado, o jardineiro marcou que vinha. O jardineiro não veio. O jardineiro não apenas não veio, como não atendeu o telefone, não me deu retorno, e eu fiquei esperando igual uma planta, né? Plantada aqui, aguardando a bondade dele, que marcou comigo e falou que ia chegar aqui às 8 horas da manhã. Fiquei até às 11 aguardando a boa vontade. E daí o Thomas assim, mas por que ele não veio? Eu falei, cara, não sei. Mas o que ele fez não foi legal. Eu falei, não foi mesmo. Eu falei, eu tô irritada. Eu falei, eu tô brava com esse cara. Eu falei, eu estou. Tipo, eu perdi minha manhã de trabalho esperando uma pessoa que não veio. E assim, eu percebo que em outros momentos, outros adultos talvez falassem, tá bom. É isso mesmo. As pessoas Mas, fazem isso mesmo. sabe, Gi, o que eu vejo, assim, é que a gente está falando da importância de nomear as emoções. E que às vezes Sim. a gente, enquanto adulto, não faz isso pra gente mesmo. Sabe, às vezes a gente sai dando patada nas pessoas. Eu digo isso por mim mesma, eu faço isso, né? E aí é importante você parar e falar, nossa, por que eu tô dando patada? Ok, estou me sentindo assim. E comunicar às pessoas, falar tipo, ó, hoje eu tô triste, hoje eu tô puta, né? Hoje eu tô Comunicar. confusa. Sim. Confusa, você não precisa ter as respostas, mas é importante você Exato. conseguir dar nome para aquilo que você está sentindo e a partir desse nome poder explicar. E esse nome pode ser não sei o que eu estou sentindo. Sim. E que tá tudo bem Não, não com saber, certeza. mas é a Sim. comunicação, não só com as crianças, né, mas com todas as pessoas. Conosco, a gente mesmo, né? E eu acho interessante isso que você falou de outras pessoas acompanharem e tal. Eu tenho pelo menos umas 4 seguidoras que se tornaram até amigas, algumas que eram amigas e se tornaram seguidoras, que vêm falar para mim, Gi, não sou mãe, mas poxa, seus posts fazem tanto sentido. Eu acho que é porque eles falam da vida, né? E Uhum. muito antes de ser mãe, eu era uma pessoa, e muito antes de me E dar você conta, eu foi era filha. eu fui filha. Não, eu E sempre fui muito questionadora, o que eu né? sinto, assim, também, dos seus posts, né, enquanto mãe, é que é isso, me ajudam a entender o meu processo enquanto filha com os meus pais. Né? Sim, Por exemplo, eu lembro, não sei, tem várias coisas que você fala, né, que eu penso na minha história, que na minha criação rígida, né? sim, E aí isso me ajuda a entender também, né, os meus traumas e as minhas questões e falar, tá, isso que eles fizeram não foi certo. Porque muitas vezes eu me questiono, sabe, será que era eu? Sabe, aham, será que eu era uma criança ruim? Será que eu fui uma pessoa má? E aí, às vezes, eu vejo os seus posts e eu falo, nossa, cara, isso aconteceu comigo, então tá. A responsabilidade não era minha, não. né? Então, acho que Agora é com você, o que você vai fazer com isso, né? Essa parte é exatamente, responsabilidade sua, entendeu? Assim como no exatamente. parto, sabe? Tipo, a minha mãe teve um parto normal violento, né? Eu indico para todo mundo o perfil da É isso mesmo, eu Shelby. também. Eu também. Então, assim, o parto normal da minha mãe foi muito violento. E a minha mãe é o estigma da força. A minha mãe é o Gi, está estigma me da dizendo positividade. que falta 1 minuto e meio para a gente terminar a nossa live. Então, vamos finalizando. Tipo, essa questão da força excessiva e tal, ela reverbera na questão do parto, né? Minha mãe achou que eu não fosse aguentar um parto normal. Então, a gente precisa entender a própria história para poder escrever Exatamente. a partir de agora, e inclusive para o parto, né? Isso Tati, muito mesmo. obrigada pelo convite. Gi, te agradeço muito, maravilhoso. Vamos combinar de você voltar aqui para falar do parto pélvico também, que eu acho que é muito legal. E, gente, é isso. Sigam o perfil da Gi, o Criação Consciência, porque é isso, né? É para pessoas, é para vida, é para a gente conseguir ser humanos melhores. Obrigada para todos que estão aqui na Obrigada. live. Ó, um beijo para vocês 4, vocês 5, né? Vamos incluir o gato. Beijo para vocês e gratidão mesmo por essa partilha. Tchau, Gente, tchau, obrigada, viu? gente. Prazer Até estar a aqui. próxima. Tchau. Tchau.